Em um canto tranquilo da fazenda, havia uma galinha muito especial. Ela não era apenas uma simples galinha que ciscava o chão em busca de comida ou se abrigava sob a sombra das árvores. Não, essa galinha tinha um propósito maior naquele momento de sua vida. De forma silenciosa e atenta, ela passava seus dias sentada sobre seus preciosos ovos. O que talvez parecesse uma rotina comum para alguns era, na verdade, uma demonstração de um amor profundo e incondicional. Dia após dia, ela permanecia ali, imóvel, aquecendo aqueles ovos. O sol subia no céu, brilhava forte e depois se punha, mas a galinha não saía de sua missão. Ela não se levantava nem mesmo para comer ou beber água. Sua dedicação era completa, quase que uma entrega total àquele ato de cuidar da vida que estava prestes a emergir. O mundo ao seu redor continuava em movimento, mas nada parecia ser mais importante do que manter aqueles ovos aquecidos, protegidos e prontos para a chegada de seus futuros filhotes. Esse cuidado minucioso e constante não era movido por qualquer tipo de recompensa ou expectativa. Não havia algo que a galinha buscava ganhar em troca de seu esforço. O que a guiava era algo mais profundo, algo que talvez não se pudesse medir com palavras simples. Um amor que transcendia a necessidade. A galinha sabia que aqueles ovos dependiam completamente dela, que a vida ali dentro estava sendo formada e que, sem seu calor e proteção, não haveria um desfecho feliz. O amor da galinha era o tipo de amor que cuida, que zela, que se entrega sem qualquer hesitação. Não era uma questão de conveniência ou de interesse, mas de puro instinto, uma expressão de algo maior que podemos ver na própria natureza. Ela não sabia se os ovos dariam origem a filhotes fortes e saudáveis, mas isso não importava. O seu compromisso era com a vida, com a continuidade, com a missão que estava diante dela. E quando os dias se passaram e os primeiros sinais de vida começaram a surgir, a galinha não apenas viu o resultado de sua dedicação, mas também intensificou seu cuidado. Os ovos começaram a se mexer, rachaduras apareceram em suas cascas, e logo, pequenos bicos começaram a romper as barreiras, prontos para explorar o novo mundo ao seu redor. Agora, com seus pintinhos ao seu lado, a galinha não diminuiu sua dedicação. Ao contrário, ela os abrigava debaixo de suas asas, oferecendo a proteção e o carinho que só uma mãe pode dar. Seus pequenos filhos encontravam segurança ali, aninhados debaixo de suas penas macias, enquanto o mundo exterior, com todos os seus perigos e desafios, parecia distante. A galinha cuidava deles, alimentava-os, guiava-os pelos primeiros passos incertos da vida, sem jamais pedir nada em troca. Essa história simples de uma galinha dedicada aos seus ovos nos lembra algo profundamente belo e inspirador. O amor verdadeiro, aquele que cuida e protege, não espera nada de volta. Ele se expressa apenas pelo ato de cuidar. O amor da galinha pelos seus ovos e depois pelos seus pintinhos é uma lição poderosa sobre como Deus cuida de nós. Assim como a galinha se entrega ao cuidado de seus filhotes, Deus nos ama de forma incondicional. Mesmo quando não percebemos, Ele está ali, presente, cuidando, protegendo, aquecendo o nosso coração e guiando nossos passos. Esse amor que não se cansa, que não se ausenta, que não desiste de nós, é o que sustenta o universo e dá sentido à nossa existência. Como a galinha que nunca abandonou seus ovos, Deus jamais nos abandona. Ele nos mantém sob suas asas, mesmo quando ainda não conseguimos entender o tamanho de seu amor. A troca inesperada dos ovos, a influência do pecado na humanidade. Tudo começou de forma tranquila e serena, como os dias de uma fazenda costumam ser. A galinha, com seu amor incondicional, cuidava dos seus ovos com extrema dedicação. Seu objetivo era simples e claro: proteger aqueles ovos, dar-lhes calor e assegurar que, em breve, novos pintinhos rompessem as cascas e viessem à vida.
Era o ciclo natural das coisas, um reflexo da criação e do amor que se manifestava até nas criaturas mais simples. No entanto, algo estava prestes a acontecer que mudaria o rumo daquela história, da mesma forma que o pecado mudou o rumo da humanidade. Um homem, conhecido por suas brincadeiras e zombarias, observava a galinha de longe. Ele via o cuidado incansável da galinha com seus ovos, como ela nunca os deixava sozinhos, nem mesmo para se alimentar. E então, uma ideia maliciosa surgiu em sua mente. Ele decidiu pregar uma peça na pobre galinha. Esse homem se aproximou silenciosamente do ninho. Ele não tinha qualquer consideração pelo trabalho árduo da galinha, nem pelo amor que ela dedicava aos ovos. Para ele, era apenas uma diversão, uma oportunidade de rir às custas daquela criatura dedicada. Com mãos rápidas e furtivas, ele trocou os ovos da galinha por outros completamente diferentes, ovos de pato. A galinha, em sua inocência, não percebeu a troca. Para ela, os ovos que agora estavam sob seu cuidado ainda eram seus preciosos filhos em formação. A troca dos ovos simboliza algo muito mais profundo. Assim como o homem interrompeu o ciclo natural de cuidado e criação, o pecado interrompeu o plano perfeito de Deus para a humanidade. No início, o propósito divino era claro e belo. O homem e a mulher foram criados para viver em harmonia com Deus, cuidando da criação, prosperando em um relacionamento direto e íntimo com o Criador. Mas o pecado, assim como a troca dos ovos, entrou sorrateiramente, mudando o que Deus havia planejado. Quando Adão e Eva caíram, assim como quando a galinha recebeu os ovos errados, algo essencial foi alterado. O homem, que antes estava destinado a refletir a imagem de Deus de maneira plena, agora estava carregando as consequências da escolha errada. Da mesma forma que os ovos de pato não pertenciam à galinha, o pecado não era parte do plano original de Deus para o ser humano. A criação foi corrompida e a harmonia foi quebrada. Mas assim como a galinha continuou a cuidar dos ovos que não eram seus com o mesmo amor e dedicação, Deus nunca abandonou sua criação, mesmo depois da queda. Ele não olhou para a humanidade pecadora e decidiu desistir. Em vez disso, ele continuou a cuidar, a amar e a preparar um caminho de restauração. O amor de Deus é tão poderoso e constante que, mesmo quando as coisas não saíram como ele havia planejado inicialmente, ele permaneceu comprometido com a salvação da humanidade. Voltando à história da galinha, ela ainda acreditava que aqueles ovos eram seus pintinhos. Dia após dia, ela os aquecia e zelava por eles, sem saber que algo estava diferente. Da mesma forma, a humanidade muitas vezes vive sem perceber que sua natureza original foi trocada, alterada. O pecado pode cegar e confundir, nos fazendo acreditar que estamos vivendo como fomos criados para viver, quando, na realidade, estamos distantes da perfeição e santidade de Deus. Mas o mais bonito nessa história é que, mesmo quando os patinhos começaram a nascer e a galinha percebeu que eles eram diferentes, ela não deixou de amá-los. Ela os guiava, os alimentava e os protegia, mesmo quando via que eles não eram exatamente como seus outros filhotes. Isso nos lembra que, mesmo com a entrada do pecado no mundo, Deus continuou nos amando e cuidando de nós. Ele não se afastou. Seu amor é incondicional, e sua dedicação para com a humanidade nunca mudou. Assim como a galinha cuidava de ovos trocados, Deus cuidou da humanidade alterada pelo pecado, sem jamais desistir de seu plano de redenção. E foi por isso que ele enviou Jesus Cristo. Para Deus, nós continuamos sendo seus filhos, mesmo com nossas imperfeições. Ele nos ama e nos busca incessantemente, nos guiando de volta ao caminho da vida eterna, exatamente como a galinha guiou seus patinhos para um futuro seguro. Essa troca inesperada dos ovos é um símbolo poderoso. Ela nos ensina que o pecado pode mudar as circunstâncias, mas nunca pode mudar o amor de Deus. Ele permanece fiel e dedicado, assim como aquela galinha, nos cuidando, nos aquecendo e, através de Cristo, nos restaurando a vida verdadeira que Ele sempre desejou para nós.